Graça e paz, irmãos. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo João, capítulo de número 2. Nós vamos ver a partir do verso de número 1. Assim diz a palavra do Senhor. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. E Jesus lhe respondeu: mulher, que tenho eu contigo? A minha hora ainda não chegou. Então sua mãe disse aos atendentes: fazei tudo o que ele vos disser. Perto dali havia 6 talhas de pedra, usadas para a purificação dos judeus, e em cada uma cabiam entre 80 e 120 litros. Jesus lhes ordenou: enchei de água as talhas, e eles as encheram completamente. Então lhes disse: tirai agora um pouco e levai ao responsável pela festa, e eles assim fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora o soubessem os atendentes que haviam tirado a água, chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o vinho bom, e quando os convidados já beberam bastante, servem o inferior, mas tu guardastes até agora o melhor vinho. Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro que fez Jesus. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Até aqui. Fecha os teus olhos. Vamos orar. Santo Deus, amado Pai, graças nós te damos, Senhor, por essa noite. Pedimos que a Tua palavra, Deus, seja ministrada agora, independente, Senhor, de nós, independente do pregador, Senhor, que seja a Tua voz ouvida, Senhor, aos nossos corações, e que possamos, Pai, permanecer atentos, vigilantes, Senhor, e que o nosso coração seja encontrado como terra fértil, para receber as Tuas sementes, e ali, Senhor, que elas possam ser acomodadas, muito bem regadas, Pai, para que venham a crescer, germinar e dar bons frutos ao Senhor, porque nisso glorificamos ao Teu nome, como disse o Mestre Jesus. Por isso, Senhor, fica conosco, é o que nós lhe pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Meus irmãos, esse texto que nós lemos agora aqui no capítulo 2 do Evangelho segundo João, é um texto bastante conhecido, tido como o primeiro milagre que o Senhor Jesus realizou, o momento em que Ele transforma a água em vinho. E Ele faz isso numa celebração de casamento lá em Caná da Galileia. Se a gente começar a reparar, e aí demanda um pouquinho de atenção, um pouquinho de estudo, você vai notar que há uma diferença entre o Evangelho segundo João e os demais evangelhos, tidos como sinóticos, os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas. Essa diferença é basicamente o seguinte: Marcos, ele é muito pragmático, ele vai direto ao ponto, ele narra os fatos sem muitos comentários além daqueles. Mateus usa o mesmo texto, a mesma origem, o proto-Mateus, como dizem os teólogos, e além disso ele acrescenta mais coisas, ele dá mais detalhes sobre as parábolas e também fala ali sobre o Sermão do Monte. A mesma coisa com Lucas, que era discípulo de Paulo. Mas João, ele não tem muito interesse, e ele deixa isso bastante claro no final do seu evangelho, de que as coisas fossem contadas de ordem cronológica. João tinha um público diferente dos demais evangelistas, e o seu objetivo era passar uma mensagem para as pessoas. E essa mensagem fica bastante clara quando a gente começa a ler nesse segundo capítulo do Evangelho segundo João, tratando ali da transformação da água em vinho. Não é um simples milagre que está acontecendo ali, não é uma simples ocasião, e não é à toa, inclusive, que Jesus está numa celebração de casamento para a realização desse milagre. Se você lesse um pouquinho depois desse texto que nós concluímos ali no versículo 11, a partir do 13, no capítulo 2, você nota que a narrativa de João aborda a purificação do templo. A purificação do templo é o momento em que Jesus chega até aquele lugar, o lugar onde é o templo, e sacode todas aquelas
bancadas que se tinham ali, os cambistas, as pessoas que estavam ali, e provoca, não é? Ele provoca propositalmente um grande tumulto ali, para mostrar que aquele lugar não é um lugar de comércio, não é um lugar onde as pessoas deveriam estar ali para comprarem algo do Senhor, mas estarem ali para adorar o Senhor. Qual é a relação, então, que se tem da transformação da água em vinho com a purificação do templo? É algo muito simples, meu irmão. É a mensagem que João está passando para os seus leitores. Ele está ali interessado em contar a transformação, não só daquele templo físico, que inclusive Jesus diz que ele seria derrubado e em 3 dias seria reconstruído, falando de si mesmo, do seu corpo, da nova natureza em Cristo, e está diretamente associado, então, ao milagre da transformação da água em vinho, que nós lemos aqui no capítulo 2. Isso é só para você conseguir entender os motivos pelos quais João altera a ordem de alguns eventos, algumas narrativas, porque o interesse dele, de novo, é lhe passar uma mensagem muito forte acerca do Evangelho, e não tão somente lhe contar em ordem cronológica. E o interessante desse casamento, uma primeira coisa que a gente nota aqui é que os noivos, a família dos noivos, deveria ser uma família um pouco mais simples, mais humilde. Tanto que chega num determinado momento, no meio da festa, talvez, o vinho acaba. As festas de casamento naquela época poderiam durar semanas, dependendo das posses das famílias envolvidas ali. Então essa família, a gente já nota que não tinha tantas posses assim, o vinho acabou. Talvez tenha sido uma falta de planejamento, pode ser, né? De repente o noivo estava tão empolgado que ia casar, que esqueceu de comprar lá um pouquinho mais de vinho, mas o fato é que houve ali um acidente. E estava ali também Maria, mãe de Jesus. Enquanto ela estava lá, mulher é sempre mais antenada com essas coisas, né? Muito mais do que homem. Ela não só estava ligada ali na festa, vendo que tudo estava acontecendo, mas também percebeu que ali na cozinha estava tendo um movimento, na cozinha, sei lá onde estavam os garçons ali, algo de diferente estava acontecendo, tinha um tumulto ali, porque o pessoal estava, vai acabar a festa aqui, porque acabou o vinho. E Maria, vendo essas coisas, chega até Jesus e fala para ele, Jesus, não tem mais vinho. E Jesus dá uma resposta que muita gente se choca ao ouvir a resposta de Jesus, né? Jesus vira para ela e fala, mulher, que tenho eu contigo? Não chegou a minha hora ainda. E eu, uma vez, ouvindo o testemunho de um pastor bem conhecido, inclusive, ele dizia que uma das suas filhas, ao ler esse texto pela primeira vez, ela chegou para ele correndo e falou, pai, o que é que aconteceu com Jesus? Ele falou, mas por que, filha? Não sei, acabei de chegar, o que aconteceu? Não sei, Jesus voltou e a gente ficou, sei lá. E ela falou, não, pai, olha isso aqui. Jesus vira para a mãe dele e diz, que tenho eu contigo, mulher? E ela entendeu de uma forma como se Jesus estivesse ofendendo. E ali ele teve o cuidado de explicar que não foi uma ofensa, que Jesus não falou com grosseria com Maria, mas que nas tradições e na cultura daquela época, um mestre se portava de uma maneira um pouco diferente. E ali estava o mestre Jesus, não um simples mestre, mas o mestre dos mestres. E quando ele diz, mulher, o que tenho eu contigo? Ele não está ofendendo Maria, mas ele está querendo dizer para ela o seguinte, que é o recado que ele continua, a minha hora não chegou. E aqui vem uma primeira lição para mim e para você, de que às vezes a gente se torna um pouco ansioso, um pouco impaciente com algumas coisas, e talvez nas tuas orações, a resposta que Jesus tenha dado, a resposta que Deus tenha falado aos seus corações, talvez não seja mulher, homem, né? Ó, o Marcelo está de óculos agora, rapaz, ó, fica bonito. Eu nem reconheci aqui, eu já ia falar. Quem é esse homem, rapaz? Homem, que tenho eu contigo? Mas Jesus talvez tenha dito para você o seguinte, a minha hora ainda não chegou. A minha hora ainda não chegou. E isso é tão difícil às vezes de receber. Aqui no meio evangélico, né? Aqui no meio dos crentes, aleluia, glória a Deus, né? E a turma do, ei! Na hora de falar é tão simples, né? Na hora de dizer, não, mas não chegou a hora ainda, tudo tem o tempo do Senhor, aleluia. Os crentes são bons para falar.
mas são ruins para viver. É ruim. Na hora de dizer, né, que não é tempo de Deus para outra pessoa que está sofrendo, a gente às vezes enche a boca, né, para dizer, olha, palavra do Senhor por irmão, hein? Ó, irmã, palavra do Senhor, não é tempo do Senhor ainda. Aleluia. Agora, quando é com você, as coisas às vezes ficam um pouquinho só diferentes. E o que estava acontecendo ali era um momento em que Jesus estava dizendo para Maria, Maria, até agora, da parte de Deus, eu não recebi nenhuma palavra, nenhuma direção, porque em vários momentos, inclusive no capítulo 15 que lemos no começo, Jesus disse que Ele está submetido à vontade do Pai. Ou seja, se o Pai, Deus, não direcionar uma ação, Ele assim não faria. Tamanha era a comunhão do Filho para com o Pai, e assim Ele diz, seja assim você também, guarde os meus ensinamentos, porque naquele momento, no devido momento, você também terá condições de deixar a ansiedade de lado. E ali Maria ouve aquilo, mas ela sabia algo a mais que talvez eu e você não saibamos. Ela vira imediatamente após Jesus falar que minha hora não chegou, ela chama os garçons lá, os serviçais, e fala, ô, minha turma, é o seguinte, faça tudo conforme ele disser. Mas que reação mais esquisita, né? O homem acabou de falar que não chegou a minha hora ainda. E ela vira, é como se ela tivesse ignorado a fala de Jesus ali. E eu queria dizer para você uma coisa, ela não ignorou, não. Mas ela sabia da graça e da misericórdia que fazem parte do perfil e do caráter de Jesus. É isso que eu e você nunca, jamais na nossa vida devemos deixar de lembrar. Existe na pessoa do Senhor Jesus a graça, a manifestação mais pura da graça do Senhor, e a graça é o simples desejo, a intenção de Deus, sem nenhuma obrigação de abençoar. Isso é graça. É favor não merecido. De nada nós merecemos, mas ainda assim, tudo nós recebemos de Deus. Aquele casal talvez nem tivesse tido conhecimento que o vinho tinha acabado, porque aquelas coisas todas aconteceram ali, naquele pedacinho, e estava ali Jesus falando com Maria, e de repente Maria vira e fala, olha, senhores, façam tudo segundo o que ele disser. Foi comentado aqui no louvor, de que Pedro ousou, ele saiu. Eu queria te dizer uma coisa, meu irmão, o poder de Deus se manifesta na hora exata. Você sabe o que isso quer dizer? Que não vem antes, também não vem depois. Você sabe o que é a hora exata? Você sabe? Toma 2 litros de água, um copinho atrás do outro, até dar 2 litros. Aí na hora que você tiver aquela vontade de ir no banheiro, você segura e tenta tomar mais 2 litros. Na hora que não tiver mais jeito que você fizer nas calças, você vai saber, aquela era a hora exata, porque você não aguentou mais. Isso é a hora exata. Que não é antecipado, porque Deus não é ansioso, mas Deus é preciso, e não é depois, porque Deus também não é moroso, Deus não é lento, e Deus não é esquecido. Mas na hora exata se manifesta o poder de Deus. Pedro poderia, como foi comentado aqui, ter dito para Jesus, Senhor, primeiro me dá o poder de andar sobre as águas, porque eu vou andar sobre as águas. Talvez se ele tivesse dito isso, Pedro também tivesse ouvido outra coisa. Talvez Jesus tivesse dito para ele, falou, Pedro, aí dentro do barco você não precisa de andar sobre as águas. O poder de andar sobre as águas será manifesto quando você estiver sobre as águas, fora do barco. Maria sabia da graça e do coração misericordioso de Jesus, e por isso ali, não em desobediência, não em ignorância de passar por cima, mas sabendo e crendo no coração que ali estava o Deus Todo-Poderoso, ela diz, façam tudo segundo Ele disser. E é fácil talvez de entender a atitude de Maria. Se nos dias de hoje, uma gravidez indesejada já é algo bem complicado de se lidar, uma gravidez fora da hora já talvez seja uma situação difícil nos dias de hoje, na ocasião ali de Maria, quando ela
pelo Espírito Santo, começa a gerar Jesus ali no seu ventre, imagina as condições daquela mulher. É por isso que a gente tem muita coisa para aprender com Maria. Maria, ela não tem nenhuma posição de santidade. Maria, ela não tem nenhum poder que transcende absolutamente nada. Maria foi uma mulher como você, mulher. Eu ia dizer como nós, mas não como eu. Mas Maria foi igualzinha, qualquer uma que está aqui. A diferença é que ela honrou o compromisso. Deus viu graça nela e ali então manifestou dentro do seu ventre, a escolheu para gerar Jesus. E no meio de todas aquelas coisas, no meio de toda aquela situação, ela ali se encontra grávida, quase foi repudiada pelo seu noivo. Deus trabalhou na vida de José para que nada acontecesse ali. E aquelas pessoas que estavam em volta, meus irmãos, com certeza, não foram dias simples e fáceis para Maria. Estou grávida do Messias, aleluia, agora segue a vida. Mas foram dias muito difíceis, penso eu. As coisas que passavam na cabeça de Maria, as coisas que passavam na cabeça de José, e naquele instante, naquele casamento, muitas das pessoas que estavam ali eram as mesmas que estavam quando ela começou a ficar grávida. Ou começou a ficar grávida é difícil, né? Mas quando ela estava gestante. E naquela hora ali ela clama ao Senhor Jesus para que ali se manifeste o poder e a glória, para que as pessoas vejam que ela não estava errada, que não estava ali com uma historinha para boi dormir, mas que dentro do seu ventre, ali estava sendo gerado o Salvador. Então ela pede para Jesus arrumar aquela situação ali. E ainda não sendo a hora, ainda não sendo o momento, ainda não tendo sido dada nenhuma palavra da parte do Senhor, a graça e a misericórdia alcançaram aquele lugar. E Jesus então olha e fala para os garçons que estavam ali, e diz para eles o seguinte: senhores, tem 6 talhas de água ali, enche para mim, faz favor, com água. E as 6 talhas estavam vazias. As talhas eram espécies de vasos enormes de pedra, altos. Tinham talhas que cabiam 40 galões de água, tinham menores, essas devia valer uns 7 galões de água. Aqui a Bíblia fala sobre até 120 litros de água. E pensa você, naquela época, não tinha tecnologia em que você ia lá, abria aquela torneira de super pressão e encheu tudo rapidinho. Fora o peso. 120 litros de água, talvez uma talha. Imagina carregar tudo isso para encher a pedido do Senhor Jesus. E aquelas talhas, elas tinham um serviço, elas tinham uma função. As pessoas não tinham talhas em casa para deixar lá. Mas aquilo era usado para purificação. Purificação do quê? Do corpo. As pessoas iam lá, lavavam as mãos. Elas iam lá e se lavavam os utensílios do cerimonial. Aquela água era usada para purificação no contexto religioso. Começa a perceber por que João colocou, então, esse texto perto da purificação do templo? Aquilo para os judeus, meu irmão, era algo sagrado. Aquelas talhas não eram simples vasos que se coloca água e tudo mais. Filho, pode ir lá com a mamãe. Não eram simples talhas que estavam ali, mas aquilo era tido como sagrado. E qualquer coisa que se fizesse com aquilo que não fosse para a sua finalidade, era como se estivesse profanando as condições religiosas. Profanar, ou seja, aquilo que é sagrado ser tratado com desdém, profano. Aquelas pessoas todas olharam e não conseguiram entender direito o que estava acontecendo, e olharam assim e falaram: pera lá, esse aí é o filho de José, é o carpinteiro. Na quarta-feira eu falei o marceneiro. É tudo a mesma coisa ali, né? Tá por ali. Esse daí é aquele lá que esses dias aí, estava por aí brincando agora e vem falar para a gente profanar as coisas aqui. Pera lá. O que está acontecendo? E esses garçons, meus irmãos, nos dão uma lição muito importante. E sobre ela que eu quero falar com todos vocês nessa noite. Às vezes a gente não entende o que está acontecendo.
E eu vou mudar minha frase, não é às vezes não, quase sempre a gente não entende o que está acontecendo. Cuidado aí que o tourinho é pesado, vai dar problema na coluna aí. A gente não entende o que está acontecendo. Às vezes, no nosso coração, o que Deus deveria fazer era acabar com aquela situação. É simples, basta uma palavra do Senhor, não é o que diz a Bíblia? O Senhor sustenta todas as coisas com a sua palavra de poder, meu irmão. O mal não avança, o mal não corrompe, não acaba com tudo, porque Deus não permite. E não é tão simples quanto: Senhor, põe a tua mão poderosa na minha vida e resolve essa história. Mas às vezes, meu irmão, as coisas de Deus não são as nossas. Os planos de Deus são maiores do que os nossos. E louvado seja Deus por isso. Porque se você tem sido guiado pelas mãos de Deus, você tem conhecido lugares muito maiores do que a tua capacidade de chegar daria condições a você. E às vezes ali a gente olha e não entende e fala: porque Deus está deixando essas coisas acontecerem, mas eu sou teu filho, pai. Aquela velha história de crente choramingão que fica: mas eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, eu aquele outro. Deixa eu te dizer uma coisa, vai ler a Bíblia, meu irmão, porque lá em Eclesiastes, no capítulo 9, o primeiro e o segundo versículos são claros. A conclusão do autor, talvez seja Salomão, é muito simples. Ele percebeu que as coisas ruins, o mal, acontece para o bom e para o mal, para o justo e para o ímpio. E isso vai acontecer, esse é o mal. Essa é a referência que Jesus traz lá no Sermão do Monte, dizendo que a cada dia basta o seu mal. Porque você vai sofrer, meu irmão. Não tem como fugir. As pessoas são um pouco inocentes, às vezes. O simples fato de você se relacionar com Deus, de se aproximar de Deus, já promove sofrimento. No mínimo, em função da mudança. Porque aquele que se encontra com Deus, efetivamente, ele tem uma mudança. Ele muda. E essa mudança já promove sofrimento, perseguição, porque tem pessoas que não vão aceitar a sua nova condição. Às vezes dentro da tua própria casa. E vão começar ali a gerar confusões, brigas e uma série de coisas. Então, há sofrimento. E as pessoas não entendem aquilo. O que eu queria dizer a você é o seguinte: você pode não entender o que está acontecendo, mas Deus tem absoluta certeza do milagre que Ele está fazendo na sua vida. Você pode não entender, mas Deus sabe muito bem o que está fazendo e o milagre que Ele está fazendo na sua vida. Então vem essas coisas: por que Deus está mexendo nessa área? Por que Deus está cutucando aqui? Estava tudo tão bem. Meu irmão, até ontem, olha só, até ontem estava tudo tão normal em casa. Estava tudo tão bem. As coisas estavam indo bem, mas de repente começou um furacão, eu não sei nem de onde veio, e aí começa aquele lamúrio, aquela lamentação, aquele isso tudo. Meu irmão, a palavra do Senhor nos alerta acerca dessas coisas, de que nós devemos confiar no Senhor. Lembre-se, o milagre, o poder de Deus se manifesta na hora exata. É na hora que precisa. Enquanto não precisa, você está vendo lá o negócio. Quem jogava videogame, né? Tinha lá o sanguinho do homem lá, estava tudo verdinho. Ele começa a morrer, vai ficando vermelhinho, vai acabando. Você fala: vai morrer. Você está vendo o negócio acabando, você fala: meu Deus do céu, já era. Você já viu a desgraça na tua frente e de repente, o que acontece? Vem Deus e resolve a história. Precisava desesperar, arrancar os cabelos, ficar por aí maldizendo tanta gente, porque você quer ver gente sem muito juízo? É crente, meu irmão, desgovernado. E fala mal de não sei quem, e fala não sei o quê. Tudo que ele prega que não deve fazer, é ele que está fazendo e faz com gosto, porque ele fala: já que o Senhor não fez, está aqui a minha contribuição agora. Quer saber? Meu casamento é que se lasque. Você quer saber? Eu quero é que aquele líder, não sei o que lá, o pastor que também que se ferre aqui. Eu vou falar tudo que eu tenho para falar mesmo, porque eu sou... e vai. É uma bela de uma criança que não sabe o que está fazendo. De novo eu digo a você,
Você pode não entender o que está acontecendo, mas Deus tem a plena convicção e certeza do milagre que Ele está fazendo, não só na tua vida, na tua casa, na tua família, na tua comunidade, no teu trabalho, e tudo isso usando a tua vida. Então, no meio da tribulação, pastor, eu já ouvi isso 500 mil vezes, então vive em nome de Jesus. No meio da tribulação, dá glória ao Senhor. No meio da tribulação, começa a cantar. Vai vir a groselha para falar na boca, você engole, meu irmão, e começa a louvar o Senhor, porque os sentimentos começam a ser renovados. Os pensamentos começam a ser mudados, as coisas começam a trabalhar. Você já lavou copo sujo? A mulherada já, cadê os homens? Machista? Não. Eu também lavo louça em casa, né, bem? Fala que sim aí. Fala que sim. Aí. Quando você esfrega lá, na hora que você vai tirar aquela água suja, cheia de sabão, cheia de sei lá o quê, você põe debaixo d'água, o que acontece? A água começa a encher. E o que tem ali? Tem água, é água suja, se mistura, é água suja, vai misturando, vai fazer aquele negócio, de repente começa a transbordar. E o que começa a acontecer? A água começa a ficar cada vez mais clara lá dentro do copo, limpa, limpa, limpa. De repente, o que aconteceu? Cadê a sujeira? Foi embora. Assim também acontece na vida da gente. Mas como é difícil ficar quieto. Como é difícil esperar. Como é difícil crer no Senhor Jesus. Porque agora falar aqui, quem crê no Senhor Jesus? Mas levanta uma, levanta duas, levanta os pés, levanta tudo, todo mundo crê no Senhor Jesus. Aleluia! Começou a dificuldade, cadê a crença? Cadê a fé? Jesus virou para os seus discípulos uma vez, homens de pouca fé. Meu irmão, eu e você ouvimos falar de Cristo. Vivemos experiência. E aqueles homens lá estavam, e foram chamados de homens de pouca fé. E você sabe o que é mais interessante dessa história até aqui? A Bíblia não fala, mas talvez, e eu tenho essa convicção, aí é da minha parte, os noivos não estavam nem sabendo que tinha acabado o vinho. Estavam nem... Deviam estar lá, nas dancinhas lá, como é que chama? A valsa. Estava lá... Os dois lá, taranã, taranã, e o troço pegando fogo lá na cozinha. Né? Há momentos na vida da gente que a mesma coisa acontece. A gente nem sabe o que está acontecendo, mas lá, às vezes do lado aqui da nossa casa, aqui, Deus está movimentando tanta coisa em seu favor, e você não sabe. Então, aquilo que os teus olhos não conseguem ver, meu irmão, aquilo que os teus olhos não conseguem ver, pela fé no teu coração, você tem que crer, meu irmão. Crer na palavra do Senhor Jesus. Porque a coisa mais fácil do mundo é, e aqui, perdoem aqui o exagero, é a conversão de uma pessoa. O convencimento do pecado. Porque não é meu trabalho, o trabalho é do Espírito Santo. É o Senhor que convence. Então é a coisa mais fácil do mundo, penso eu, porque Ele é o Todo-Poderoso. Agora, você quer ver o que é mais difícil? Não é a conversão de uma pessoa que estava morta no pecado, mas é a conversão do crente dentro da igreja. Porque o que tem de crente desviado, louvando ao Senhor, não é brincadeira. O que tem de crente sem vergonha, mas que na hora certa, lembra da hora exata do Senhor, vai tomar-lhe um peteleco da parte de Deus, meu irmão, para acordar, porque está vivendo a vida desenfreada. Está fazendo coisa errada, vem o resultado da coisa errada, ainda reclama porque Deus não age, porque Deus, a tua mão poderosa que deveria estar aqui, não está, e o que você está fazendo, meu irmão? E aí eu digo a você, mais uma vez, não importa se você não consegue entender, Deus sabe exatamente o que está fazendo. E ali naquela hora, Jesus vira para aqueles garçons e diz, senhores, façam-me o favor, encham essas 6 talhas de água. E estava lá a turma, ai, queridos Pai, 120 litros d'água em cada uma aqui. E começa a encher. E encher, e encher, e encher, e encher. Finalmente, depois de encher, Jesus olha lá, encheu? Encheu. O que tinha dentro da talha de... O que tinha? Água. Os garçons tiveram um trabalhão para encher aquele negócio. Eu fico imaginando essa cena, porque eu me penso naquele lugar lá,
Ó, acabou o vinho, enche de água aí. O meu. Né? Ah, eu quero tomar açaí, toma aqui um ovo frito. Né? E os caras lá terminaram de encher um trabalhão daqueles, aí eles olham lá e tem água ali dentro. Por isso que os garçons, meu irmão, dão um grande exemplo para mim e para você. Sabe do quê? Obediência. Obediência. Se Deus mandou, o que a gente tem que fazer? Não parece óbvio? Faça uma autoanálise você. Não analise o seu marido, não analise a sua esposa, sua mãe, seu pai, seja lá quem for. Analise você. Hoje, no dia de hoje. Você obedeceu ao Senhor no dia de hoje? Não precisa responder. Mas não é óbvio. Se Deus manda, a gente. E aí me faz lembrar um texto também lá do Antigo Testamento, que diz o seguinte, que a bênção do Senhor, ela está diretamente associada à obediência. A Bíblia diz que se ouvires atentamente a minha voz, guardares os mandamentos que hoje vos ordeno, eu vos abençoarei. Você será bendito ao entrar e sair, tuas mãos onde tocarem prosperarão, e assim vai. E ele continua dizendo exatamente o inverso. Mas se você não ouvir, se você não guardar, se você não fizer, o que era para ser bênção se torna maldição. Maldito serás ao entrar e ao sair. Maldito será o fruto do teu ventre. Amaldiçoado será o lugar onde você colocar a tua mão. Note a importância, meu irmão, da atenção à palavra do Senhor. Quantas pessoas estão vivendo uma vida amaldiçoada dentro da igreja porque não sabem, não estudaram, não conhecem, ou vivem em rebeldia. Esses garçons fizeram exatamente o que Jesus mandou que fizessem. Quando a gente obedece, a gente está na condição da bênção, meu irmão. Tanta gente procurando a bênção, está caçando a bênção, né? Corre atrás da bênção. Me faz lembrar Jacó, me dá minha bênção para depois subir, me dá minha bênção para depois subir, e assim vai, né? Está correndo atrás da bênção. Cadê, Senhor? Cadê, Senhor? E chora e lamenta, cadê minha bênção? E fica naquele trem, aquele tal. E, meu irmão, talvez Deus do alto dos céus dissesse para mim e para você, mas eu já falei, vai ler a Bíblia que eu deixei na tua mão aí. Ouve atentamente a minha voz, guarda os mandamentos e cumpre. A bênção te persegue, não é você que vai atrás dela. E aí eu fico me perguntando, se as coisas são tão óbvias assim, se a gente já ouviu isso inúmeras vezes, em inúmeras pregações, onde está a dificuldade de viver então? Por que tanta teimosia? Mas aqueles garçons cumpriram exatamente segundo o que Jesus dissera e encheram aqueles potes com água. E aí continua. Jesus vira para eles e fala, agora vocês pegam lá, dá um tequinho lá e leva para o mestre Sala. Aqui na versão da minha Bíblia está o responsável, não sei como é que está na sua Bíblia, mas literalmente é o homem que coordena a festa. Você já viu no casamento? Geralmente elas ficam de preto, aquelas mulheres que ficam, você fica do lado de cá e você fica do lado de cá. Assessora? Assessorista, né? A assessora lá do casamento. Jesus pediu que levassem daquilo que estava dentro da talha para o assessor lá. O que tinha na talha? Água. Os garçons, quando foram pegar, o que tinha na talha? Água. E o cara olhou para aquilo lá e viu água. Meu irmão, a perseverança é uma palavrinha que muita gente não é muito chegada nela. Mas a perseverança, se existe uma chave para alguma coisa, a perseverança é uma grande indicação de que você está no caminho certo.
Qual é a primeira coisa? Qual é a primeira coisa que acontece com alguém que está passando dificuldade? Além de passar o desespero, de arrancar os cabelos, de querer matar 50 pessoas, depois tentar se suicidar, depois não sei o quê, 1000 pensamentos infelizes passam pela cabeça. Mas qual é a primeira coisa que acontece? E vamos falar agora de crente. O que acontece? Você já ouviu falar de bolinha ninja? Já viu ou não? Aquela bolinhazinha. Quem já assistiu Jiraya? É da minha época, Jiraya. Não faz assim, não. Eu, por exemplo, não assisti National Kido, lá, o National Kido. Esse não é da minha época. Se alguém sabe que é mais velho que eu. Já viu a bolinha ninja? O que o ninja faz com aquela bolinha? Ele taca no chão, some. O que acontece com a grande parte dos crentes quando começam a enfrentar um problema que para ele saiu do controle? É tacar a bolinha ninja no chão, velho. Paf! Nunca mais você vê aquele doido, rapaz. Some. Nunca mais você não vê mais. Você não vê. Aí taca o pastor a ligar. Aí o pastor, e aí, tudo bem, que não sei o quê, e assim vai. Esse pastor encheu o saco aqui de novo. Que não sei o quê. Mas a primeira coisa que acontece na vida, tirando agora a brincadeira, é dar um sumiço. Se a palavra do Senhor nos fala que nós devemos buscar primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça. Por que a gente some? Eu estou obedecendo? Eu estou guardando os mandamentos? Eu estou ouvindo a voz do Senhor? Então, ao invés de bênção, o que eu estou trazendo para a minha vida? Maldição, desgraça. Mas é tão óbvio. Na hora que o sujeito mais precisa de Deus, o que ele faz? Se esconde de Deus. Quem se lembra de Adão? Eu não o conheci pessoalmente, mas a Bíblia fala muito desse homem, né? E a Bíblia diz que todo santo dia, na viração do dia, Deus ia lá e conversava, face a face com o homem. Que momento glorioso! Todos os dias estava lá Deus com Adão e conversa e vai. Mas Adão foi lá e fez o que não devia, e segundo a Bíblia ele o fez de modo consciente. Eva foi iludida pela serpente, mas Adão sabia exatamente o que estava fazendo, e foi lá e mordeu aquele fruto que não podia. O que aconteceu quando Deus chega até lá? Precisou procurar. Adão deu a bolinha ninja, falou, rapaz, Deus está chegando, crê em Deus Pai, agora vai. Sabe o que acontece quando chega o pecado na vida das pessoas? As pessoas começam a temer Deus, não temer pela reverência, mas temer por medo, medo da mão do Senhor, medo do peso, da correção, medo do peso, sabe do quê? Da justiça de Deus, porque os olhos foram abertos. E aí tem medo. Então, ao invés de buscar a face de Deus, começa a sumir, da bolinha ninja. Agora não, às vezes é quer. E ontem tivemos aqui uma formatura, foi algo muito gostoso da parte de Deus, que é a bandeira dessa igreja, que é a família. A família é o bem mais precioso que você tem. Nosso bem maior, sem dúvida nenhuma, é Jesus. Mas o que Deus fez em nós é nos dar uma família. Assim como Deus vive em comunidade, porque o nosso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, uma pessoa só, nós também vivemos em comunidade. E a comunidade primeira em que nós vivemos é a nossa família. E é ali em que tudo deveria ser muito bem conduzido. É ali que a gente deveria ter o maior respeito do mundo. É ali que as coisas deveriam ser tratadas com o maior cuidado do mundo, a maior delicadeza que se pudesse ter, tudo, porque ali é a tua família. É exatamente ali que acontece o inverso.
Chega um Zé Mané, não sei de onde, lá do trabalho, só porque ele tem um cargo super alto na empresa, só falta jogar tapete vermelho para o cara passar, fala bom dia, paga o café para o cara, está lá na pendura, não tem dinheiro para pagar as contas, mas paga um café para o doido porque o homem lá é todo poderoso lá na empresa, que não sei o quê, e trata com respeito, um carinho, pessoa que você nunca viu na vida. Nesse mesmo dia chega em casa, o primeiro a ser descarregado é o cônjuge, seja ele quem for, marido ou esposa, né? A conjugalidade, meu irmão, essa pessoa que Deus colocou para habitar com você no mesmo lar, formar família, era a pessoa que você deveria tratar com mais carinho, com todo o respeito. Se existe a condição de engolir sapo, como as pessoas falam, né? Nossa, quanto sapo engoli hoje no trabalho. Precisei botar até sal, né? Que não sei o quê, que estava ruim aquele sapo, não sei o quê. Se existisse a condição de engolir sapo, você tinha que engolir sapo na tua casa. Agora, de casa, no desaforo de jeito nenhum. Lá no trabalho, abaixa a cabeça, sim, senhores. Meio invertidos os valores, né? É dentro de casa que você tem que ser perseverante. Eu diria para você que é casado, que o seu cônjuge, talvez, e aí, de novo, da minha parte, né? A Bíblia não fala sobre isso. Talvez o seu cônjuge seja um instrumento de Deus para extrair de dentro de você o que está lá no mais profundo do teu coração. A gente acha que são os filhos que deixam a gente com os cabelos arrepiados, isso lá. Mas é o cônjuge. Essa é a minha opinião, tá? A Bíblia diz que as pessoas vagaram pelo deserto para que de dentro delas saísse o que estava lá no mais profundo, enraizado, idolatria, falsidade, mentira, para que saísse tudo aquilo lá. E essas tormentas que às vezes chegam dentro da nossa casa, têm uma finalidade, meu irmão. É tirar, pôr para fora. Porque Deus não conhece? Deus conhece muito bem, mas você não conhece. Você acha que está tudo em ordem, que você é a pessoa mais educada do mundo. Tem um sujeito aí dizendo que é o homem mais honesto do mundo, né? Rapaz do céu, você deve saber quem é que eu estou falando. Tem gente que é tão inocente, eu vou dizer inocente porque eu não sei exatamente qual a intenção dele dizer essas coisas, que às vezes pensa que é a pessoa mais caridosa do mundo, que é o marido ou é a esposa mais abençoada do mundo. Meu irmão, se você não começar a se tratar, a perceber que as coisas de Deus têm o seu tempo, e no seu tempo as coisas serão feitas, não no seu, mas no tempo de Deus, sabe o que você vai fazer com a tua casa? Vai criar ela, dentro dela, um inferno. Ao invés da bênção proposta por Deus, você coloca, deposita, você com as tuas mãos, porque a turma associa isso ao capeta, né? Você com as tuas mãos, essa que é a terra de comer aí que está na tua frente, você coloca, deposita lá no seu quarto, você deposita na tua sala, no banheiro, não sei o quê, desgraça. A Bíblia diz que a gente deve honrar o leito conjugal. E tem muita gente, meu irmão, profanando aquilo que Deus instituiu como sagrado no casamento. E aí o que vai acontecer? Se você não ouviu a voz de Deus, não guardou os ensinamentos, vai trazer maldição. Mas é tão simples, pastor. Pois é. Simples falar, simples pregar para os outros, dar sermão, né? Às vezes o crente é doido para chegar aquele irmãozinho, justo aquele irmãozinho, para ver ele chorando, porque eu vou chegar para ele e falar, está em pecado, né, irmão? Está em pecado. Deus falou, isso aqui lá, e fala com gozo, parece que está até o veneno escorrendo assim, né? Ei, a tua casa é o lugar onde você deveria ter a maior consideração. Jamais falta, se tivesse que estender tapete vermelho, estende para a tua esposa, para o teu marido, trata com a melhor condição que você tem, porque essa é a tua família, é a tua casa. E às vezes, pastor, a gente olha para as coisas e não enxerga, né? Eu não vejo esse homem mudando, eu não vejo essa mulher mudando, eu não vejo essas coisas acontecendo. Meu irmão, as pessoas estavam olhando para aqueles talhos e estavam vendo o quê? Água. Foram lá pegar um pouquinho para levar para o mestre-sala lá e tinha pegado o quê? A água.
Mas se Jesus mandou, vai e faz em nome de Jesus. Se Jesus disse que você deve orar por sua família, ore por sua família. Se Jesus disse que você deve bendizer os teus, proferir palavras de bênção para a tua família, profira então palavras de bênção para a tua família. E não fique lá resmungando e rasgando e falando bobagem. Esses garçons nos dão uma lição muito importante. Obediência, sem questionamento. Pastor, eu sou marionete agora? Não, você não é marionete. Você não é marionete. Mas se você tem Jesus como seu Senhor, quem comanda a tua vida agora não é mais você, é o Senhor. E se o Senhor tem lhe dado ordens, as cumpra. Você não confia que Ele tem o melhor para você? Sim ou não? Da boca para fora ou do coração para dentro? Do coração para dentro, aleluia. Se você confia, por que não executa então? Olha, você se lembra de Abraão? Eu também não conheci pessoalmente, mas Abraão é tido como pai da fé. Alguém já ouviu falar dele? Já ouviu falar? Devia ser barbudo, né? Devia ter a barba assim, grande, né? Um bigode maior que o seu, Tonhão. Bem maior, eu imagino. E ele esperou pacientemente no Senhor para ter o seu filho. Não foi pacientemente. Se você ler a Bíblia, você vai ver que ele questionou a Deus. Virou: Deus, espera lá. O Senhor está falando aí que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, que vai me abençoar com não sei o quê, que a minha geração vai ser tão numerosa que não vai dar conta de contar todo esse trem, mas cadê? Eu já estou velho, minha mulher está velha, né? Não está lá então em condições favoráveis para essas coisas acontecerem, mas e aí? E Deus virou para ele e disse: meu amigo, se eu estou falando, eu vou cumprir. Está lá em Gênesis 15. E Deus faz uma aliança com Abraão. E ele estava dormindo. E nos seus sonhos, Deus faz uma aliança com ele. E aí o que acontece? Ficou grávida. Veio quem? Os irmãos não lembram o nome do filho dele? Quem que veio, irmão? Samuel? Isaac, saiu Samuel, saiu Roberto, saiu Roberta, né? Saiu Isaac, meu filho. Isaac é o filho da promessa. Ismael que não era. E aí o que acontece? Nasceu a criança, está todo mundo feliz, chegou a bênção do Senhor, lá. E aí o que aconteceu? Digo, eu estou com vergonha? Eu vou fechar o olho então. O que aconteceu? Deus pediu que fosse sacrificado Isaac. Mas espera lá. Qual é a lógica desse negócio? Eu já era meio velho, meio carcomido. Minha mulher já era também meio esquisita. Fala que eu vou ter um filho. E não só um filho, mas uma descendência numerosa. Quando finalmente um milagre acontece, que eu já achava que esse troço nunca mais ia acontecer, mas lá naquela barriga cheia de ruga, gerou lá o bendito Isaac, agora ele pede para matar o menino. Não é meio fora de lógica ali? Se vai ser pai de uma grande nação, matar ali a criança no sacrifício e tudo mais. Você que é pai, o que passaria na tua cabeça? Eu sei o que passa na minha. Eu e Deus, né, pai? Obrigado, aleluia. A Bíblia diz que Abraão pegou o seu menininho, Isaac, pegou os utensílios lá para o sacrifício, mas não levou o animal que seria imolado lá. Isaac, que não era bobo, provavelmente, percebeu que não tinha animalzinho e que ele estava meio no bigode ali. Ele falou: acho que agora ferrou. Você acha que o coração
de Abraão estava em paz ali? E o que ele fez? Ele saiu correndo, ele chamou um Uber, foi para o aeroporto, pegou um avião para a Argentina e de lá fugiu para não sei aonde. O que ele fez, segundo a Bíblia? É isso aí. Obedeceu. Se você ler Hebreus, capítulo 9 ou 10, mas não está no livro de Hebreus, você vai ver que a Bíblia diz o que passou no coração de Abraão. Esse homem era um homem de tamanha fé, por isso que ele é tido como pai da fé, viu? Tamanha fé, porque ele cria, depois que Deus fez uma aliança com ele, ele cria que ali havia a promessa de Deus, e que independente se o filho dele tivesse que passar pela morte, Deus o ressuscitaria. É isso que diz a Bíblia acerca do pensamento de Abraão. Se precisar imolar, será imolado, mas Deus há de ressuscitar. Isso é uma obediência, meu irmão. Isso é fé. Agora, as pessoas, às vezes, são submetidas a situações que nem se comparam a colocar o filho numa condição como essa, e já saem chorando, já se sentem apertados, espremidos, e ai, essa palavra não é para mim, ai, porque não sei o quê, e já some, bolinha ninja de novo, né? Dá para entender? Meu irmão, você é servo de quem? É de Deus ou do diabo? Você é servo de Deus ou do diabo? Você crê no Senhor quem você serve? Então, por que da dificuldade? E aí você pode virar para mim, pastor, e você? Não tem? Não, eu tenho igual você. Essa pergunta é para mim também. Mas ali eles foram fiéis, aqueles garçons, e fizeram exatamente o que mandou Jesus. Meu irmão, sabe aquelas pregações, 10 passos para o sucesso, 3 pulinhos na areia para você ser bem-sucedido? Sabe essas pregações? Eu não tenho nem paciência para lembrar os nomes disso. Existe um único caminho para o sucesso na vida do crente, é a obediência. Não tem segredo, meu irmão. Não tem. Aqueles garçons, quase que eu falo diácono, não sei porquê, foram lá, pegaram a água, olharam para a água e falaram, eu vou chegar lá para o mestre-sala e vou dar água para ele. O que ele vai falar? Talvez tivesse passado da cabeça do garçom, mas eu vou dar água para ele vai falar o quê? Se ele perguntar, talvez um dos garçons tivesse dito, né? Se ele perguntar, fala que foi o filho da Dona Maria que mandou aí, ó. O filho da Dona Maria mandou catar essa água e te dar aí, ó. Tá aí, ó. Esse trem aí. E a Bíblia diz que quando o mestre-sala pega aquilo lá para provar, o milagre aconteceu. E ele provou o quê? Vinho, meu irmão. E não foi um vinho tão simples assim. Mas segundo ele mesmo, ele se espanta e foi o melhor vinho que ele já tinha provado. Foi o melhor. E aqui Deus nos dá mais uma lição. Os meus recursos e os seus recursos são limitados. A gente vai até um lugar. A gente começa, dá uma de crente forte, firme, não, papai, essas crises aqui não vão me abalar, porque eu estou firmado na rocha, que não sei o quê, e vai até a hora que acaba o seu recurso. O teu recurso é finito. Se você não sabia, uma hora acaba. Tudo que é produzido pela mão humana precisa de manutenção, porque envelhece, estraga. E se não cuidar, morre de vez, acaba de vez. Deus nos ensina que Ele tem o renovo para as nossas vidas. Ele tem o renovo para aquilo que já não tinha mais esperança. Naquelas talhas de pedra que estavam cheias de água, ali se manifesta o grande milagre de Deus e ali se torna tudo vinho. E não é qualquer vinho, é o melhor, porque vem do Senhor. O plano de Deus não é maior do que os seus, querido. Aquilo que Deus tem para oferecer a você é maior, melhor e muito além do que você tem condições de imaginar. Então não resista. Não resista às coisas de Deus.
Falávamos aqui na quarta-feira, e tem um trecho do momento em que Paulo tem um encontro com Jesus, e ali no meio daquela situação, e Paulo está ali tentando entender o que estava acontecendo, o que era aquele homem que estava diante dele lá, e um dos trechos que ali aparece, lá em Atos, Deus fala para ele, Jesus fala para ele o seguinte: não adianta resistir. Quanto mais resiste, mais você traz sofrimento para você. Então por que nós, aqui, agora conhecedores, porque nós temos a revelação, sabe aqueles negócios que os crentes ficam falando, ai que Deus revelou, a revelação está aqui, ó. Isso chama-se revelação. Essa é a revelação do Senhor, para mim e para você, está aqui. Eu tenho a revelação de Deus na mão. Aqueles homens tinham fragmentos, nós temos ela completa. Por que agora, conhecendo todas essas coisas, quem já passou com alguma experiência com Deus aí? Levanta a mão aí. Coisa séria mesmo, milagre descarado da parte de milagre mesmo, que não tem como falar que não foi milagre. Levanta sua mão. Olha, quase todo mundo. E por que a gente duvida do poder e da capacidade de Deus ainda? Por que acha que, porque se eu largar esse negócio aqui, cai, quebra, arrebenta, não faz nada? Deus está dizendo para você, como aquela Marta e Maria, uma trabalhando igual a condenada, ficou brava, mas a outra estava lá no melhor lugar que se tinha, na presença de Deus, meu irmão. Para de trabalhar igual um camelo para coisas, porque se Deus não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que tentam edificar. Se Deus não guardar, o teu zelo e a tua capacidade de envolver lá, igual aquela galinha envolve os pintinhos, de nada adianta. Então quem que nós devemos buscar todos os dias da nossa existência? A face de Deus, meu irmão. Então não faça como Adão e sai fugido. Não faça como muitos que na hora do vamos ver, que devem encarar a Deus ali de frente, face a face com o Senhor, se esquivam e saem correndo, achando que estão conseguindo dar em Deus lá. Consegui, Deus não me achou. Mas como é bobo, né? Rapaz, esqueceu que a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. O teu casamento tem jeito. A vida do teu filho tem jeito. A tua condição financeira tem jeito. Os maiores problemas que assolam a humanidade tem jeito. Na hora certa, no momento certo, Deus manifesta o seu milagre. Não é na hora que você quer, não é na hora que você espera que acontecesse, não é na hora que a tua inteligência diz, Deus, é agora, quer ver agora, vai! Não foi. Você já viu aquele videozinho daquele tiozinho que quase não tem dentes na boca e está cantando a música do xananana, vai, é muito engraçado, né? Tem crente fazendo assim com Deus, vai, e Deus não vai. Está achando que com a oração, aquela oração profunda, eu vou mover a mão de Deus, agora vai. E não vai. Sabe por quê, meu irmão? É no tempo de Deus. Aqueles que esperam no Senhor descansam em paz. Agora, aquele que não está tendo paz, o que aconteceu? Não está esperando no Senhor. Você está esperando no seu relógio aí, ó. Inclusive agora, o pastor não para de falar, meu. Quero ir embora. Deus nos ensina que os nossos recursos são limitados, mas os dele jamais se limitam. Pedro foi pescar. Ele era pescador. Voltou de um dia cheio e ele era pescador dos bons. Você pesca, Carlinhos? Não? Você pesca, Fábio? Não. Algum homem aqui já pescou nessa igreja? O Bruno lá no fundo? Quem mais? O Tonhão, pescador. Tonhão, o que, né? Já pensou, Tonhão? Você aí com toda a sua experiência, cada fiozinho de bigode representa 5 anos de tanta experiência de pescaria, né?
Chega lá, levou a isca de, como é que é? Tem a ração, tem gente que leva a isca viva, tem gente que leva minhoca, tem gente que leva a frutinha, não sei daqui da árvore, tem gente que leva libélula, tem tanto tipo de isca, o cara levou todo aquele arsenal. O quê? Aí não pegou nada, exatamente. Foi lá, eu achei que vocês tinham falado mais uma isca aí. Fala uma outra isca que eu não falei aí, ô bigodão. Minhoca eu já falei. Os bichinhos lá, aqueles bichinhos lá, beleza. Larvinha. Aquelas que aparecem no filme, né? Aquelas larvinhas. Você já comeu uma? E aí levou aquele arsenal todo, chegou lá na hora e nada de pescar, passa meia hora, passa 1 hora, 2, 3, passa o dia e não pegou nada. Ele volta, hoje os peixes, né, foram passear em algum outro lugar. E segundo a Bíblia, a narrativa bíblica, aquele lugar, como é que é a palavra lá? Piscoso. Aquele lugar era um lugar piscoso, ficava piscando. Era cheio de peixe. Quer dizer que até eu e você, Fábio e Carlinhos, que a gente não pesca nada, se a gente fosse lá, até nós pegaríamos um peixe. Com a nossa super capacidade pescativa, né? E ele não pegou nada. A Bíblia diz que quando ele volta, Jesus fala para ele, fala, Pedrão, então vai lá, volta lá e joga, só que agora você vai um pouquinho para a esquerda e joga a rede para a direita. O que você diria para Jesus? Porque Jesus está falando a mesma coisa para mim e para você. Sabe esse problema que está te consumindo? Está tirando a tua paz, tirando o teu sono, tirando um monte de coisa. E Jesus está dizendo, persevera. E você vai fazer o quê? Jesus virou para Pedro e disse, Pedro, persevera. Pode ir lá e vai lançar a tua rede, Pedro. Talvez na cabeça de Pedro, talvez, aqui da minha parte, de novo. Mas espera lá, eu pesco há 55 anos. Eu sou mais experiente que o Tonhão. Rapaz, eu já fui pescar lá no Amazonas. Já peguei até sereia. Não sei o que e tal. E agora você, Jesus. Você é carpinteiro, rapaz. Você está me mandando voltar para pegar peixe de novo. Sendo que eu passei o dia e não tem. Os peixes foram dormir já. Já deu a hora já, meu. Mas, em respeito ao Senhor, que é o mestre, vamos lá. Desconfiou, não estava muito afim, mas pelo menos foi. E o que diz a Bíblia? O que aconteceu? Famosa pesca maravilhosa. A Bíblia diz que precisou de mais barcos para ir lá ajudar da quantidade absurda de peixe que vinha. E a rede até rasgou, estourou a rede, tanto peixe. Não tinha... Rapaz do céu! Se tivesse churrasco de peixe aquele dia, ia ter uma churrascada, porque tinha peixe a dar com rodo naquele lugar. Era muito peixe. Deus está dizendo, os teus recursos são limitados. Você acha que acabou, que já não tem mais volta, que não tem mais o que se diga, que já estressou no máximo. Deus está dizendo, ainda não acabou. Os recursos são meus, não são seus, diz o Senhor. E quando você finalmente obedecer e provar dos recursos do Senhor, você vai desfrutar de uma pesca que excede a tua capacidade, inclusive, de pegar. Você vai tomar um vinho que é muito melhor de tudo que você já tomou até hoje. Você vai viver de coisas muito melhores do que você tem vivido até hoje. E nos teus padrões, a régua vai subir, porque Deus é o Deus Todo-Poderoso. Não é a tua vontade, não é o teu tempo, mas é o Senhor quem faz e move todas as coisas na minha vida e na sua vida. Então a obediência, meu irmão, é a primeira coisa que você tem que se preocupar todo santo dia. Porque quem não obedece, traz para si maldição. E por fim, depois daquele texto que a gente leu aí, que o cara fala, né? Ai, mas a turma deixa o melhor para o fim, e não sei o que e tudo mais. Deus nos ensina mais 2 lições. Esse negócio de deixar o vinho ruim para o final, e dar o vinho melhor no começo, qual que é a intenção? Está todo mundo já tomou até as horas, já está com a pança cheia, está bebendo já, não sei por que está bebendo, que já não cabe mais nada ali, mas continua bebendo,
né? Aquelas panças sem fundo que não acaba mais, mas continua bebendo. Mas o cara já não está mais conseguindo sentir nem o gosto do troço lá, mas está bebendo. Então é a hora de você colocar o troço ruim, que ele vai continuar bebendo e nem vai perceber. Sabe o que é isso? Falsidade. Sabe o que é isso? Engano. Sabe o que é isso, meu irmão? De certo modo, mentira. Mais uma lição que a gente tira desse contexto é que muita gente vive na mentira. Na cara aqui, ó, é o crentão. Servo de Deus. Sempre tem uma palavra aqui na ponta da língua. Versículo, Jeremias 23, 14. Sempre tem alguma coisa na ponta da língua. Mas os bastidores têm a vida corrompida. É uma mentira, é uma farsa. Vive em mentira. Diz que é e não é. Já ouviu falar do Denorex? Parece que é, mas não é? É muito crente Denorex. Quem conhece o Denorex? Que esse é velho. Os velhos aí, ó. E muita gente vivendo assim. O que Deus tem para manifestar na sua vida, meu irmão, não precisa de fingimento, não precisa de fazer de conta, não precisa contar aquela historinha que é toda falsa para as pessoas acreditarem, mas o que Deus tem para manifestar dentro de você, através da tua vida, é tão verdadeiro, que as pessoas todas ficarão impactadas com a profundidade, meu irmão, daquilo que Deus tem trabalhado na sua vida. Mas isso só vive quem obedece, quem se submete. Quem não se submete continua no engano. E por fim, olha aí na tua Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 2. Versículo 11. Assim diz a palavra do Senhor. Este sinal em Caná da Galileia foi o primeiro que fez Jesus. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Os seus discípulos creram nele. Meu irmão, além de toda aquela questão da festa, que as pessoas estavam ali, precisava de dar continuidade, porque houve continuidade, Deus promoveu continuidade para aquela festa. Deus está muito mais interessado em transformar essa água em vinho, essa purificação dos utensílios que eram usados ali para fins religiosos, para mostrar que ali essa religiosidade, essa história toda que não serve para nada, para ser descartado e trocado por algo verdadeiro, novo, na purificação do templo. E o fim disso, sabe qual é? Que os seus discípulos creram nele. Houve ali a conversão, houve ali entendimento de que houve uma manifestação gloriosa da parte de Deus. Sabe aquelas pessoas da tua família que você tem falado, e parece que, né, você e a porta têm o mesmo efeito, sabe? Quando houver obediência na tua vida, quando houver exemplo de vida cristã na tua casa, na tua vida, as pessoas começarão a crer em Jesus. Os discípulos creram nele. Discípulos, pessoas que estavam junto ali, viram, testemunharam com os olhos ali. Esse feito glorioso promoveu a fé no coração das pessoas. O maior milagre nesse contexto todo aqui não foi transformar água em vinho, mas foi a fé sendo gerada no coração de algumas pessoas que estavam ali, porque elas viram. Veja, na sua vida e na minha vida, vai haver dificuldades. Hoje, vai ter amanhã, vai ter depois de amanhã, e assim vai. Se quiser, eu continuo. Depois de amanhã, até o dia que acaba toda a sua natureza aqui. Dificuldade vai ter. Essa que está te assolando hoje, que está te deixando mais nervoso, mais chateado, mais depressivo, mais qualquer coisa, talvez amanhã ela já não exista mais. Só que no lugar dela vai vir uma nova. Olha que legal.
Gostou, né? Mas se não sabia, essa é uma novidade que eu precisava te contar. Então, de glória em glória, como diz a palavra do Senhor, e glória de Cristo é sofrimento, então de sofrimento em sofrimento, nós vamos viver a nossa vida diante do Senhor. Aonde está a diferença? Está na obediência, meu irmão. Nós vamos passar por essas situações como se isso não tivesse nenhum efeito em nós. E o fato de passarmos por isso como se não tivesse nenhum efeito, vai gerar a fé no coração de outras pessoas. Porque elas vão ver, através da sua vida, um milagre poderoso que Deus realizou ali. Então, para mim e para você, nessa noite, a pergunta que nos sobra aqui é se nós temos sido obedientes à palavra de Deus. Se nós temos guardado a nossa ansiedade, ou se nós temos lançado sobre ele toda a nossa ansiedade, como diz a palavra em 1 Pedro. Se nós temos deixado com que essas coisas, esses pensamentos, corroessem o nosso interior inteiro, a ponto, olha que ponto que chega, que a gente se torna uma bomba relógio. Falta pouco para alguns aqui estourarem, explodirem, mas não é só estourar e sair batendo em todo mundo, não, mas de fazer bobagem da vida. É descontrole. Sendo que uma das manifestações do fruto do Espírito, segundo Efésios, é o quê? É o domínio próprio. Se a gente não está conseguindo mais dominar a fera aqui, o que está acontecendo? Tem coisa errada. Nós estamos andando meio fora do trilho. Então esse texto que é tão conhecido, tão famoso, que João fez questão de começar por ele para dizer que há uma transformação no mundo sendo feita através de Jesus, e que eu e você estamos convidados a passar por ela todos os dias. Essa palavra simples e tão conhecida do milagre de Canaã nos propõe um pensamento: se há seriedade dentro de nós, na tratativa com as coisas de Deus, ou se a gente ainda continua naquela ilusão do mundo aí fora, achando que as coisas do mundo são mais legais, que eu até ouço falar de Jesus, mas eu prefiro continuar com as minhas coisinhas aqui, e assim vai. Sabe por quê, meu irmão? Porque hoje, para alguns, a situação de lamento é muito profunda. Muito profunda. E está lá se afundando, porque isso me aconteceu, que me sucedeu um negócio desse, porque eu sou filho de Deus, e assim vai, tal. Sendo que, dia após dia, essas coisas parece que às vezes vão se intensificando, né? E não sai. Entra em um loop e fica naquele vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai. Até cansa de ver assim. E o sujeito está lá, passando por maus bocados. A pergunta que fica é: até quando você e eu vamos ficar nessas condições? Pedro entendeu, como foi dito, que ele precisava sair do barco. O milagre de Deus só vai acontecer quando você se movimentar. E na hora exata. Então comece a se movimentar. Comece a obedecer ao Senhor. Comece a guardar os seus ensinamentos e a vivê-los, não mais só falar. Porque tem muito crente bom de língua, né? E a língua grande, graças a Deus, o anjo corta. Aleluia. Vai chegar uma hora que você vai sentir a tesourada assim, ó. Não fique triste. É para o seu bem. Esse corte na língua é para o seu bem. Mas vai chegar um momento, meu irmão, em que se nós não nos posicionarmos diante de Deus, o milagre não vai acontecer. Não vai. Sabe por quê? Porque enquanto você está dentro do barquinho, você não precisa andar sobre as águas. O teu pé está ali. Ó. Você acha que você está num lugar seguro. E o mar parece não ser um lugar seguro. Sabe qual é o nosso porto seguro? Jesus. Então, meu irmão, se ele mandar, sai correndo daqui, vai até o outro lado. Mas Jesus, por quê? Não sei. Sai correndo porque Deus mandou, meu irmão. Se Deus falou, abençoa tua casa em nome de Jesus. Se Deus disse, para com essas coisas, para em nome de Jesus, meu irmão. Se Deus disse, cessa. Se Deus disse, levanta. Meu irmão, nós somos aqui guiados pela mão de Deus. E quando Deus comanda, nós devemos executar os comandos de Deus. Simples assim.
Mas há uma dificuldade tão grande na cabeça da gente, e a gente fica esperando que as coisas aconteçam, sem entender a implicação do caminho errado que nós continuamos seguindo. Não se preocupe se as coisas estão difíceis. Ah, pastor, é fácil falar, porque não é o senhor que está aqui no meu sapato. Você não sabe como é que está o meu? O que você está falando aí, João? Bota o meu aí que você vai ver. Não se preocupe, meu irmão. Mas em Deus confie. E sabe aquela música veinha, mas que tem uma mensagem profunda que diz: tudo entregarei? Você se lembra dela? Entregue tudo nas mãos do Senhor. Confia. E continua vivendo, meu irmão. Porque para cada dia vem o seu mal, mas junto com ele tem a força do Espírito Santo para te ajudar a se levantar, a conduzir as situações, a restaurar aquilo que foi quebrado, a renovar aquilo que foi perdido, a trazer de novo a esperança, a reacender as coisas. É Deus quem faz. Como nós lemos lá em João, no capítulo 15, sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. Aí alguém pode dizer, bom, então só me resta me jogar na mão. Não é que só te resta, é o único e vivo caminho. Não tem opções. Essa é a condição. E olha que interessante, para todos os problemas da humanidade, a humanidade está aí tentando dar um jeito. Deus já deu um jeito no maior problema da humanidade, que muita gente nem valoriza, que é a salvação. A sua vida aqui, o teu período de vida aqui, ele tem uma finalidade, você se acertar com Deus. Quem já se acertou com Deus, quem já se encontrou com o Senhor Jesus e tem a vida eterna, já resolveu o problema que precisava resolver. Agora vive a tua vida, meu irmão. Vive em paz. Segue, como diz a palavra do Senhor, feliz com a tua esposa, você com o teu marido, a tua família. Para de reclamar. E começa a ver o benefício e os frutos que estão sendo gerados dentro da tua casa. Porque o maior problema que você tinha para resolver, Deus resolveu para você. Você não teria condições de resolver. Ou alguém aqui tem alguma forma milagrosa de se livrar do inferno aí, que não seja através do sangue de Cristo. Amém? Então daqui para frente, meu irmão, o que eu convido você a fazer é a meditar, não mais nos seus problemas, porque comentamos também na quarta-feira, se você reparar na oração de muita gente, talvez até a sua, parece que a gente está no setor de reclamação, lá no guichê lá de reclamações do PROCON. Ai Deus, mas e isso? Ai Deus, e aquilo? Ai Deus, e aquele? Deus, eu vou colocar o senhor lá no Reclame Aqui, hein? Vou postar lá, ó, o senhor não fez tal coisa e tudo mais, porque a turma está orando para conforto, para ter conforto. Sendo que Deus nos recomenda as orações do pão nosso, do compartilhamento, tantas outras coisas, e a gente interessado só no nosso conforto. É por isso, meu irmão, que às vezes você fica triste, porque ainda você não entendeu. O que você tem não é seu, é de Deus. Todo mundo sabia disso, né? Amém. E o que você tem que não é seu, lhe foi dado a condição de administrar. Todo mundo sabia disso também, né? Então administra direito. Faz os talentos ali se multiplicarem. Administra direito. Porque não é seu. Então se perdeu, mas não era seu também. Era de Deus. Então beleza. Amanhã vem outro. E assim vai. Não vinha o maná todos os dias para o povo no deserto? Maná espiritual continua vindo, meu irmão. E Deus, no seu tempo, tem realizado milagres na nossa vida. E como quase todo mundo levantou a mão quando eu perguntei, você já viveu, já experimentou, sabe do que eu estou falando. Então, daqui para frente, meu irmão, vamos perseverar. Vamos seguir a vida agora sem olhar para trás e se lamentar das coisas. Vamos começar a olhar e falar, Deus, agora eu entendi, eu tenho que buscar primeiro o teu reino. Não quero saber se está chovendo, mas eu vou à igreja. Eu não quero saber, eu vou estudar. Eu estou com sono, eu vou orar, porque eu tenho que buscar primeiro o reino dos céus, o reino de Deus. E as demais coisas me serão acrescentadas. Então começa a obedecer, porque a bênção persegue os que obedecem ao Senhor. Amém? Fica de pé em nome de Jesus, nós vamos orar.